Boa noite, começando aqui mais uma edição de A Live. Eu sou Marcelo Araújo, jornalista, escritor, artista visual. Esperando aí em breve a chegada do convidado desta noite, Alexandre Rangel. Acabou de entrar aqui e já vou adicioná-lo à conversa. Não sei o que. Olá, Marcelo Araújo, meus Opa, você tá me ouvindo? amigos, presente, Voltou o som? fogo na Parece que Babilônia. tava, parece que tava sem som. Tô te Tá ouvindo sem agora. som. Você tá me ouvindo? Agora tô. Ah, voltou o som. Não sei o que está acontecendo, mas de vez em quando tá dando essas coisas aí no Instagram. Mas, pô, seja muito bem-vindo aí. Alexandre Rangel já entrou arrasando aí com a super performance. Super performance de umidificador. Ah, legal, cara. É a arte. Luiz Reis, Dalva, muita gente chegando aí para acompanhar a nossa Isso, conversa. Seja chegando. bem-vindo, Alexandre Rangel. Em primeiro lugar, obrigado, Alexandre, artista multimídia aí, por ter aceito participar desta live nesta noite de terça-feira. Obrigado. E Valeu valeu, demais. Alexandre. Eu que agradeço, Marcelo. É um prazer a gente poder botar o papo em dia. A gente se conhece já há tanto tempo, né? Uns bons 20 Tem uns anos, vai 30 ser. anos, não mais, Por desde, aí, sei lá, né? 91, por aí, Eu fiz quase 30 anos. 46 essa semana, e é bem possível, então, que tenha uns Né? 30 que a gente se conhece. Eu já estou com 50, então está na Eita, mesma faixa aí. tudo bem, muito bom Legal. Então, eu vou fazer botar uma com. breve apresentação, uma breve apresentação sua, Alexandre. E Sim, legal demais a sua entrada aí, para depois eu passar a palavra para que você mesmo, ninguém melhor que você próprio para falar do seu trabalho. O Alexandre Rangel, né, que, como eu já falei, é artista multimídia, desenvolvedor de software, doutor em artes visuais pela Universidade de Brasília, UNB, com a tese O Artista como Desenvolvedor de Sistemas Computacionais, Experiências Audiovisuais. Olha que bacana. Então, gente, eu vou ler só mais um texto aqui, escrito sobre o Alexandre, por uma pessoa que todo mundo conhece, né? Ninguém menos, nada mais, nada menos do que Gil, grande artista brasileiro, escreveu um texto aí sobre o Alexandre, que eu vou ler agora. Um breve texto. O artista multimídia brasiliense Alexandre Rangel, VJ Chorume, é um criador elevado ao quadrado. Desenvolveu ele próprio a principal ferramenta de sua atividade artística, um software engenhoso de manipulação de vídeo em tempo real que está sendo utilizado por VJs do mundo inteiro. Alexandre deu ao programa o nome de Quase Cinema, em homenagem ao artista plástico Hélio Oiticica, que usava a expressão para designar um campo de experiências transgressivas dentro do universo das mídias ou das imagens e sons produzidos tecnicamente. Esse texto é de, como eu falei, Gilberto Gil. Então agora eu passo a palavra ao próprio Alexandre. Alexandre, eu queria começar então falando com você como é que surgiu esse seu interesse em juntar, né, a arte e a tecnologia. Né? Isso vai lá para os primórdios, né? A gente está falando de coisas antigas, é bom que eu tenha essa lembrança, né? Acho que
primeiro passo que me fez vislumbrar uma possibilidade criativa, ainda não artística, mas criativa, com programação, foi a possibilidade dos meus pais terem me colocado em cursos de programação com 12 anos de idade. Então, eu já vi ali no Basic, já entendi mais ou menos como é que o computador trabalhava, e desde ali já gostava de fazer minhas gracinhas. Recentemente até revivi um software desses que eu programei há 30 anos atrás, que trazia já o elemento do randômico, do aleatório, né, que sempre esteve muito presente na minha obra, e isso está lá atrás. Então, eu tendo aprendido já o que era um computador. O computador naquela época, nossa, 30 anos atrás, ele não existia mouse, ligava na televisão, era fita cassete, era outra realidade, mas como não tinha essa interface gráfica, o cara que comprava um computador tinha que teclar algumas coisinhas. O computador, você ligava, ele já aparecia um cursor piscando, sabe? Isso não era assustador, porque era o normal. Não tinha um ponteiro nessas coisas de facilidade que tem hoje em dia. Tá. Deu uma travadinha. Alô, alô. Minha conexão tá boa aí, deu uma parada. Tava falando que eu conheci o Deu Bill uma paradinha. o Bill Viola. Ele é um artista americano que ele trabalha muito a questão da videoarte com aspectos da natureza humana, da natureza biológica. E eu vendo aqueles trabalhos de videoarte, foi uma iniciação para mim, eu fiquei boquiaberto, falei, nossa, dá para você transmitir sentimentos, emoções com arte sem precisar recorrer ao desenho, que foi uma coisa que eu nunca tive muita habilidade, nunca explorei muito. E falei, nossa, isso é um caminho interessante. Então, em toda a minha vida profissional, eu já fui, seja como editor de vídeo, que logo com 18 anos já comecei a trabalhar com editor de vídeo, era sempre vendo essas possibilidades técnicas dentro da ilha de edição, como fazer uma edição mais colorida, com cortes diferentes, né? Sempre que eu tive acesso ao material, a gente fala em acesso, né? Porque naquela época era tudo caríssimo, né? Eu vou falar da questão do software livre, que é muito importante na minha obra hoje, no meu trabalho também de pesquisa e ensino acadêmico. Hoje o que é livre, aquela época eram softwares de $50 mil. Você tinha que conhecer alguém que tinha acesso, era na universidade, eventualmente alguma empresa, para você dar uma fuçada, né? Então, isso é uma característica muito do brasileiro, né? Até hoje, a questão, assim, muita tecnologia produzida lá fora fica muito cara para a gente. Daí a nossa... E uma coisa que eu gosto muito, e está até no meu fazer artístico, a coisa da gambiarra, de pegar as partes que não necessariamente são feitas para uma coisa e utilizar elas para aquilo, sabe? É uma estética que me agrada muito, né? Então, indo lá para os primórdios, foi isso. Eu conhecendo a videoarte e aproveitando até que eu estou com a palavra e mais um gole de café, já posso engatar nessa minha história de como é que foi lá no Instituto de Artes, no IDA, né? E eu, em 95, entrei lá pela primeira vez no curso de artes, já querendo fazer alguma coisa com arte e tecnologia, que o Instituto de Artes da UNB ele tem essa tradição, né? Tem professores que pesquisam isso, que são referências, né? Como a Suzette Venturelli, por exemplo, que ela era uma dessas pessoas que lá, há 30 anos atrás, tinha acesso, já fazia pesquisa com essas máquinas maravilhosas e técnicas interessantes, né? Não só as máquinas, que inspirou muito, né? Então, terminando esse meu curso de graduação em artes plásticas, eu falei, eu vou juntar duas coisas. Eu já sei e gosto de videoarte, de editar vídeo, é uma técnica que eu já domino, e eu estava vendo nascer na cena brasileira, né, com os precursores, assim, o coletivo Bijari, o VJ Espeto, estava surgindo a cena dos VJs, tanto internacionalmente como no Brasil, que é o visual normalmente associado à música eletrônica, mas o que mais me interessava, o visual improvisado. Você ter até as ferramentas ali de ter um banco de imagens, de você ter um software, eventualmente pode ser um hardware também, um equipamento, mas normalmente é um software, e que você possa improvisar junto com a batida da música. Isso me fascinou muito, ainda me fascina, e foi assim que eu terminei meu curso de artes plásticas, fazendo esse software que estava aí até na fala do Gil, que é o Quase Cinema. Eu criei, saindo da universidade, um software para edição de vídeo, um software livre também, isso era importante nessa plataforma, ela poder funcionar não só para mim, mas funcionar para outras pessoas também. Então eu fiz esse software livre chamado de Quase Cinema, que o Hélio Oiticica,
e um artista brasileiro, né, que na década de 60 atuou muito, né, ele que criou os parangolés, que eram peças de tecido que os sambistas dançavam, os penetráveis, né, que tem até um que é chamado de Tropicália, do qual o movimento pegou o título. Então, o Hélio Oiticic e o Neville de Almeida, que é um cineasta, faziam essas instalações já chamadas de quase cinema, que misturava projeção, escultura, texto, som. O nome, então, foi uma homenagem, né? E já para a gente alinhavar essa parte dessa trajetória acadêmica, né, que ela sempre teve muito paralela à minha produção artística, né? Depois, saindo da universidade, passados alguns anos, eu voltei de novo para a UNB para fazer um mestrado, onde eu estudei como aplicar o Quase Cinema, que era esse software, em ambientes de educação, como capacitar as pessoas, né? Pessoas que já tinham conteúdo de produção artística, já tinham filmes, já tinham esculturas, como que elas podiam pegar esse material e transformar em obras abertas, né, em performances, né, utilizando meu software, visualizando outras possibilidades técnicas com outros softwares também, né. E recentemente, agora em outubro do ano passado, 2019, eu terminei o doutorado em artes também na UNB, cujo tema foi esse, o artista como desenvolvedor de sistemas computacionais. E aí eu toco principalmente na questão da subversão do uso do software. Eu trato ali de N combinações, eu pego uns 10 softwares que eu pesquiso nessas décadas e falo como que eu utilizo eles de formas não convencionais. Como eu utilizo um software de fazer programação textual para fazer música, que é uma obra que depois eu quero mostrar rapidamente, que é Tocando Brasília, onde a gente vê a programação interagindo com os blocos da cidade, cada bloco é uma nota musical. Então, esse doutorado eu procurei mostrar muito isso, as interações entre homem e máquina, né, o homem e os programas, e as interações humanas também, né? Eu tendo a oportunidade de ver e tocar assim, carne e osso, um grande desenvolvedor que era um ídolo, né, que é o Tom Rosendahl, que criou o software de 3D, que é o Blender, que eu utilizo quase diariamente, eu tendo conhecido esse cara que deu muitos cliques na minha cabeça, assim, nossa, você não precisa ser a Microsoft para criar um programa de computador, você com dedicação, com tempo, eventualmente com grana que possa bancar, né? A segunda versão do Quase Cinema, por exemplo, eu ganhei uma bolsa da Funarte, eu pude ficar 6 meses só trabalhando nela. Isso aí ajuda muito, porque pagar as contas, né? Nem sempre essa produção artística é bem financiada, é uma área que, principalmente aqui no Brasil, é muito complicada, né? Ainda mais essa área que eu trabalho, que é o software, que são obras efêmeras, que são produções. Você não tem um quadro para vender, mas você também não tem uma escultura para quebrar, né? Se for o Romero Brito, para ser quebrado. Eu também acho que você não vai entrar em nenhum restaurante e é um cara tão gentil, né? Você não, e acho que você não despertaria esse tipo de sentimento aí. Sabe lá, né, cara? Sempre tem. Acho que não. Ai, ai. Mas legal, Alexandre. Falando um pouco dessa questão, você falou agora justamente dessa arte efêmera, né? A gente estava conversando antes enfim, da live e tal, e você falando um pouco sobre essa questão da arte efêmera, das performances, projeções. Já vi algumas projeções, inclusive suas, muito legais ali no Museu da República, ali na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Quem conhece essa área, quem é daqui, mora aqui ou já visitou a cidade, sabe que tem aquele museu, né? O disco voador, que tem aquela cúpula ali, você já fez umas projeções bem legais. Assim. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, já que você está tocando justamente nisso, né? Essa questão de que é uma obra que você, pelo menos, assim, tem naquele momento, mas depois ela, enfim, mas também pode voltar a existir e tal. Eu queria que você falasse um pouco, e também como você trabalha com essas obras e tal. Legal demais, hein, cara? Cara, isso aqui é um exemplo meu que foi para dentro de um software que eu tenho ficado fascinado, que é um software de programação que tem só umas 20 palavras que você pode misturar, mas você faz os trabalhos mais variados. É um software chamado Hydra. E ele rompe várias barreiras assim que a gente nem percebe que estão lá, mas para a gente que está há mais tempo nesse ramo do software, de tecnologia, a gente vê claramente que são o seguinte: ele é desenvolvido por uma mulher latino-americana, né, a colombiana, chamada Olivia Jack. E eu acho isso fascinante, tendo filhas mulheres e tal, você vê assim, aos poucos essas barreiras sendo rompidas, né? Então, sobre a questão do efêmero,
Por exemplo, a gente conversando aqui, eu falando, eu acho que essa obra aqui ela tá passando muito rápido, eu faço uma mudança na programação, eu modifico a velocidade dela, posso modificar a cor. E são coisas que só nós aqui estamos apreciando, e pequenas modificações em números, assim, às vezes até a gente não conhecendo programação, vão resultar em efeitos inesperados. Eu acho isso muito interessante, sabe? Uhum. Você poderia me cantar uns números, por exemplo, fala para mim um número aí de 1 a 100, Marcelo. A 40. 40. Tudo bem. Isso aqui já diz muito sobre a sua personalidade, né? Faz uma análise aqui sua. Mas É mesmo? Não, mas é questão também da mentira de artista, né? Da gente colocar um pouco de... Uhum. Podia ser uns números da Mega Sena, né? O Asimov que falou, né, que qualquer tecnologia que seja sofisticada o suficiente, ela se parece magia pra gente, né? Demais, hein, cara? Muito bom. Demais Então, mesmo. eu estava falando daquela coisa do Tocando Brasília, de subversão de obras. Uhum. Olha esse brinquedinho aqui. Isso aqui, cara, que a gente tá vendo, é uma linguagem de programação. Uhum. Você acredita, cara? Isso aqui, eu ter visto isso aqui deu um nó tão grande no meu cérebro, desatou um nó tão grande. É uma linguagem de programação que eu utilizei nessa obra que eu vou mostrar já já, que é Tocando Brasília, que normalmente a programação você faz assim, escreve uma linha, depois outra linha embaixo, e ela vai linearmente, né? Fazendo cada coisa, preenche um ponto. Essa linguagem aqui não, é chamada Orca, né? Ela é feita por um casal que veleja ao redor do mundo, né, num veleiro, por isso chamaram de Orca. Aqui, cada letrinha é um comando de programação. O R é um número randômico, o A é um número, o E ele manda esse pulso para a direita, e acaba se tornando uma ferramenta musical. Tudo que acontece aqui poderia ser uma videoarte. Você programou, botou uns bonequinhos, fantástico, uma linguagem de programação com bonequinhos dando tiro. Mas mais uma vez, já era uma subversão, né? Ela ser usada para música. Eu dei um outro passo, vou mostrar meu rosto aqui, eu dei um outro passo nessa metáfora, né? E falei assim, bom, já que a gente está vendo aqui uma imagem atrás da programação, por que eu não faço uma coisa que eu sempre sonhei de fazer, que seria tocar Brasília? A gente pegar cada bloco, fazer uma notação musical. O bloco C é um dó, e aí, igual a gente vê em revista musical, as letras têm a notação musical, né? Então, o que eu fiz? Cifras, né? Sim, nas cifras. Eu vim aqui dentro do mapa de Brasília, de várias quadras, comecei pela Zanorte, porque eu não quis começar por nada muito icônico como esplanada, nem nada, ia dar outro simbolismo. Então, no bloco A da quadra, eu preparei uma série de Las, que são os As que estão aqui. E fui desenhando em cima do mapa toda uma programação desse sistema Orca. E que funciona. Além de ter esse... Aí eu botei como se fossem carrinhos andando na rua, no sentido de cada rua também. E quando esse carrinho... É um brinquedo, virou um brinquedo, uma videoarte, uma mistura de um game. E esse carrinho, quando chega lá no bloco tal, ele toca uma nota musical. Isso você liga num sintetizador musical, você pode ligar isso num software musical. E para trabalhar mais... Deixa eu botar um pouquinho do som dele, eu vou parar de falar um segundo. Bota aí. Cara, que legal, hein? Muito bom. E aí, como já é uma coisa muito doida sonoramente, eu puxei um timbre mais natural, que seria um piano. Esse é um piano super preparado aqui do John Cage, né? E para dar uma outra camada de aleatoriedade, o que eu fiz? Eu peguei todo o plano de Brasília, de Lúcio Costa, o projeto, que são umas 30 páginas de texto, quebrei em parágrafos, e o software vai pegando esses parágrafos do Lúcio Costa e vai colocando em locais aleatórios da tela, com a descrição do plano piloto. Vai ter um espaço para árvores. Só que aí o andar da programação vai destruindo esse texto. Ele pode tocar notas musicais quando ele bate nesse texto aqui. Começou um texto limpinho. Cheio de realidade, a rodoviária de noitinha, essa parte é bem poética. No centro, compram
a correria. Aí você vai pescando algumas palavras ali. Igual naquele primeiro exemplo, que é uma programação, a gente vai tentando entender um if, ou alguma coisa assim em inglês. Aqui você vai vendo também alguma coisinha. E, além de ter... Legal. Oh, valeu. Além de ter esse modo de... Parabéns, cara. Obrigado, valeu mesmo. Parabéns aí Valeu pelo mesmo. trabalho. Além... Fantástico. Oh, valeu mesmo, Salomão. É uma honra. Além de ter esse modo de fruição que é contemplativo, que você fica vendo a programação acontecer aleatoriamente, vai ter 1 milhão de combinações, mas aqui é contemplativo. Eu fiz uma outra versão que ainda brinca mais com esse conceito do jogo contemplativo, do conceito do que é a obra de arte, se ela vai ser interativa de que nível, se é um jogo, qual que é o objetivo. E aí o que eu fiz? Eu coloquei esse sistema com o joystick e a pessoa podia jogar o projeto. Você controlava quais como que fosse meio que uma mistura de um Tetris com Space Invaders, onde você ia controlando a posição do cursor musical. Então você ia acabando mexendo com o joystick ali, um joystick bem retrô de Nintendo, você acabava destruindo os blocos, acabava sendo prazer. Você, ao tocar as notas, você as destruía. E acabava destruindo, fazendo uma coisa desconstrutivista também com os textos do Lúcio Costa, né? Agora também esse aqui é um nível de explicação da obra que eu estou dando porque a gente está falando sobre a obra, sabe? Uma coisa que eu valorizo muito nessas obras é o mistério. Eu não quero colocar essa pergunta, mostrar e já botar na legenda. Você acha que isso é um videogame ou uma videoarte? Não, está subentendido. Nem como funciona, eu costumo explicar e pedir para a monitoria explicar. Sabe? Não tem objetivo, você vai ficar só olhando, você pode... Tem 8 botões ali no joystick, tem botão que vai mudar a quadra que você está navegando, tem botão que vai mudar a sonoridade, mas eu deixo esse mistério bem presente, sabe? Na obra, acho importante. Legal, um abraço aí pro Mauro, do Transistor, tá Grande entrando. Mauro, presente. Grande Mauro, Luiz Reis também. Abraço aí a todos os amigos aí que estão aparecendo. Isso. Legal. Couto, Nobu, Legal, Alexandre. só gente legal. Luiz Olivieri, Legal. Zé Loures. Você ia falando, desculpa. Legal. Não. Enfim, fascinante ficar justamente vendo aí as suas obras, né? Enfim, elas, como você falou, é uma coisa assim muito mais, assim, uma coisa que a gente tem esse visual, esse impacto, né? Não precisa realmente de grandes explicações, mas legal também você estar falando das obras e mostrando, enfim, algo que usa muita inovação, né? Enfim, realmente uma nova etapa assim da arte, né? A gente Ela tem um quê de inovação, mas eu acho que também, para ser um trabalho, eu não vou dizer bem sucedido, mas para ser um trabalho frutivo, existe essa palavra, eu acho importante também um aprofundamento, não pensar também, só novidade. Então eu citei aqui até o John Cage. É um cara dos anos 60 que utilizava essa questão do randômico, do aleatório, ele pegava a sonoridade jogando dados, jogando em Xing. Então eu não vou achar que eu estou redescobrindo a roda, porque eu não vou ter com quem dialogar, né? Então, assim, tem pessoas novas, tem pessoas que ainda estão por vir que vão ter diálogo, mas já foi tratado isso e eu posso, não necessariamente ir além, mas dialogar com esses artistas que trabalham questões similares, né? Acho isso muito rico, né? Você falou na nossa pré-conversa semana passada de artistas influência, né, cara? Que coincidência que hoje você botou na divulgação da live um Pixies, né? Nossa, fantástico, eu amo aquela música do Alec Eiffel, que ainda fala de inovação também, aerodinâmica, valeu. E eu não ia citar eles na lista, mas super assim, influência de rock, mas eu ia citar uma banda muito... Acho que você falou influência, eu estava esperando que eu falasse artistas plásticos, né? Mas assim... Não, porque a gente é influenciado por várias coisas, né? Tem escritores que são influenciados por música, Tarantino é influenciado por música, enfim, a gente é influenciado por tudo, né? Só uma opinião de um leigo. Que isso? Bom, você é da cultura, né, Marcelo? Agora, eu ia citar o Sonic Youth.
sabe, essas bandas tipo Shoegazer, assim, Spiritualized, amo, posso ficar horas ouvindo Spiritualized, aqueles loops lentos, notas longas, e é uma coisa que tem muito na minha produção. É muito fácil nesses ambientes de produção que eu trabalho eu soltar 3 notas ali e alguns filtros em cima de filtros, em filtros em cima de filtros, que são os pedais, né, da guitarrada, Uhum. né? E ficar vendo onde é que a máquina leva aquilo, isso eu acho fascinante, né? De ouvir de outros artistas, como por exemplo, um Sonic Youth e o Spiritualized, né? E falando de artes plásticas, né, que a gente não pode deixar de falar, né? Um dos artistas que eu gostava sempre, desde lá de trás, e tentando entender, acho que é muito pelo dinamismo, né? Seria o Jackson Pollock, né, da pintura abstrata e gestual, né? A maioria das minhas obras, você vê que se tocando Brasília, eu fiz questão de colocar alguma coisa manual, eu procuro muito sair dessa postura, seja como performer ou para o público que eu disponibilizo minhas obras interativas, sair da coisa do mouse e do teclado, tá? Se possível, sair até dos controles físicos, eu pesquiso os controles de videogame, Kinect, Wii, para você poder fluir, né? Igual um artista plástico pode fluir, jogar tinta numa tela, você poder fazer isso no ambiente virtual. Acho que a gente até está num momento muito bom, né? Eu tenho feito muita pesquisa agora sobre virtualização, né? Criação de ambientes interativos, né? Me colocar dentro desses ambientes de formas interessantes, né? Eu citaria Duchamp também, que o Marcel Duchamp que fez o Urinol, e por ele ter colocado ele numa galeria de arte, ou aquele objeto se tornou arte, esse tipo de confiança que eu acho que ele deu para os artistas, o Joseph Beuys também, que fala que todos nós somos artistas, esse tipo de confiança é importante, ainda mais a gente trabalhando num meio novo e diferente, esse arte eletrônica, projeção, você poder nem sempre é necessário, mas às vezes você poder afirmar, não, isso aí é tão arte igual uma pintura clássica, Uhum. tem a pesquisa também, tem o tempo, tem a dedicação, tem o amor, né? Então, acho que Tem Duchamp foi estudo, né? importante. Como? Estudo, né? Estudo, muito estudo, né, cara? Isso é uma coisa da minha rotina. Eu acho que mais da metade do meu tempo é para estudo. Não só em época de curso e tal, sempre é um constante, assim. Eu sou rato, né, de YouTube, manual. Gosto muito, estudo bastante. E John Cage, né? A gente já falou de influência musical, ainda terminando esse papo das Uhum. influências. É um cara que, do jeito que ele mesclou artes plásticas com práticas meditativas, eu acho fascinante, assim, performance, né? Ele com a obra dele englobando o silêncio, né? Que ele acaba dialogando com aquela questão do Hélio Oiticica, né? O Hélio Oiticica, seja nos projetos do Quase Cinema, ou nas próprias pinturas dele, ou nas próprias né, penetráveis dele, que eram estruturas grandes de cor, ele pregava, né? Ele pregava isso, da cor sair do quadro, sair daquele plano, sair daquele quadrado. Então, eu acho que acaba dialogando também com isso. Interessante. Abraço aí para a doutora Létia que entrou. Eu queria falar um pouco com você também a questão dessa arte efêmera, enfim, essa arte performática, multimídia, virtual, toda, enfim, muitos conceitos, mas assim, é, muita inovação, mas também muita arte, muito trabalho, muito conhecimento, assim, muitos fundamentos envolvidos nisso tudo. Mas uma coisa que eu acho interessante também, Alexandre, eu queria Uhum. que você comentasse, é que essa é uma arte que, claro, ela também pode estar dentro dos museus e dentro das galerias, né? Enfim, ela não é excluída desses espaços, né? Mas ela também consegue interagir com os mais variados ambientes, né? E, enfim, museus, esplanadas, museus na área externa, como você fez essas projeções, na esplanada, enfim, campings, a gente estava até aqui em casa vendo no domingo um DVD do Chemical Brothers, que eu comprei até Uhum. baratinho aí, R$ 5 nas Americanas, mas um show deles no iTunes Festival de 2016. Uhum. E me lembra muito isso que você fala, porque assim, não é só música, que já é uma música revolucionária, de criar os sons ali, enfim, que já vem desde o Kraftwerk, talvez até de antes,
mas tem toda aquela imagem, né, aquelas projeções, aquela coisa alucinante, né, de interação. Então eu queria que você comentasse um pouco essa arte, a capacidade que ela tem de interagir com os mais diversos espaços, eu acho que praticamente qualquer espaço, e também a possibilidade que ela permite de interação com pessoas também. Você mostrou aquela coisa do console ali, então queria que você falasse um pouco sobre isso. Aham. O que eu estou mostrando aqui agora, eu já volto para essa imagem, foi um projeto de guerrilha que eu fiz, né, com essa projeção com esse parceiro, que é o Jay Barros da JM, e foi feito sem estar dentro de uma curadoria maior, de uma exposição ou de uma individual, né? Ele se utilizou, né, de um espaço público para fazer essa expressão artística, né? Foi uma obra que eu já estava trabalhando há algum tempo graficamente nela, que são essas mandalas, mas aí dentro do contexto as coisas foram encaixando, acabou virando um trabalho que eu chamei de uma mandala para curar o mundo. Então eu acho que essa parte da magia é importante assim na minha produção, é importante para mim, sabe, uma expressão mais singela, menos pancadão, né? Você falou de Chemical Brothers, maravilha, né? Eu amo Chemical Brothers, mas eu tenho esses momentos mais lentos, né? Que são até alguns pseudônimos que eu adoto, né? O Sábio ao Contrário. Eu já fiz algumas performances desses que traziam essa experiência da música eletrônica e do ruído, né? Como a gente está ouvindo agora, para o plano quase que espiritual, para o plano meditativo, né? Essa obra é gozada, que ela é quase uma obra assim só visual, digamos assim, entre aspas, esse só. Mas uma questão disruptiva nela que eu posso dizer é a trilha sonora, sabe? Que até o subtítulo dessa obra, que é Toda Cura é um autoconhecimento. Ou seja, e a música é um noisezão, sabe? Ela é desagradável, assim. São notas dissonantes, né? Chamar atenção para isso. Uma coisa linda, maravilhosa. Psicodélico. Cara, essa foi uma das projeções mais lindas que eu já fiz lá no museu. Só que a música é um ruidão, assim. Muito bom, muito bom. Valeu. Mas então, aí esse aqui... Você que compõe também essas músicas todas também, né? São todas suas, né? Sim, são todas minhas. E com essa sonoridade que tem muita gente que brinca, inclusive eu, que eu falo que é música de artista plástico. É muito assim... Luiz, que está aqui, já me deu umas aulas. Quem mais, né? Juliano, que está aqui também, já me deu umas aulas. Eu vou lá pegar o beabá com eles e solto isso na máquina e vou improvisando, né? Mas então esse aqui foi um exemplo de uma coisa que foi feita em ambiente público, aberto, qualquer um que passasse lá pôde ver, mas praticamente não foi divulgado, e também porque foi muito de última hora, e mais efêmero que esse impossível. Assim, a obra acabou quase que virando o registro da obra, que vai ser o que 99% das pessoas vai ver, é o registro da obra, né? Aí acaba dando até um valor, não financeiro, mas um valor muito especial para quem realmente acompanhou e teve aquilo, né, naquela escala única, né, de você estar pequenininho e aquela projeção lá que tem 900 metros quadrados, né, ser engolido por ela, né, por luz, assim, um banho de luz, né, muito legal. Legal. Queria que você falasse um pouco também, assim, alguns lugares interessantes onde você já... Bom, no museu você já falou, né? Alguns outros espaços onde, talvez até fora de Brasília, enfim, onde você já levou seu trabalho, mostrou. O que você guarda aí de experiências interessantes assim, na sua memória dessas performances? Sim, o que facilitou muito eu viajar, fazendo apresentações, foi a questão educacional. Sempre acabar assim, naturalmente as pessoas vendo como um ato de generosidade eu estar fazendo um software livre, e acabam como moeda de troca, assim, afetiva até, mas acaba sendo financeira também, me possibilitando. Eu já tive convites e fui dar oficinas nos Estados Unidos, Dinamarca, Argentina, 2 vezes em Taiwan.
Então, e, putz, Taiwan, Legal. principalmente, o respeito pela arte lá é um negócio impressionante, sabe? Assim, atirar pela universidade, que é quase do tamanho da UNB e é só de artes, sabe? Eu me senti Legal. o popstar da arte e educação lá. Saí do alojamento, eu fui lá para onde tinha um curso, várias plaquinhas assim com a minha foto, o curso, tá? Eu falei, caramba, sabe? O valor que eles dão para educação lá é da gente copiar. E aí eu tenho um pedacinho de uma performance que eu fiz em Taiwan, porque eu não fui para lá para fazer a apresentação, mas é o tipo de oportunidade que eu não pude perder. Lá eles têm uma coisa muito curiosa para a gente, para eles deve ser normal. É normal. Que é a questão da quantidade de templos que eles têm. Em toda esquina tem um templo. Parece assim, mercearia, farmácia, sei lá, tem muitos, centenas, né? E aí eu combinei com esse meu amigo, né, o grande Ilha, Eric Ilha, né, faleceu esse ano, grande inspiração. Ele produziu isso tudo para mim. Eu falei, eu preciso de um templo e uma cabeleireira. Aí eles, ok. Fiz a direção da cabeleireira, fiz a trilha sonora e fiz essa performance dessa obra que é chamada Palácio, Deliberação, Chifre, Manifestação e Asas. Todas essas palavras juntas, em chinês, significam música. Tá? Legal. Juntando isso tudo. Eu estava na época com essa persona aqui do sábio ao contrário, então fiz essa performance quase meditativa, aonde eu me posiciono, deixa eu dar uma avançada aqui que ela tem 10 minutos, aonde eu me posiciono e sob o código que está criando a música, também assim, toda dirigida, né, essa senhora vai fazendo minha barba, né? Ela não falava uma palavra nem de inglês, ela sabia a direção dela. Tinha que tirar uma lanhada de barba, voltar para a posição dela. Era quase que uma meditação coletiva ali com ela. Não podia terminar em 10 segundos, não. Terminou, respirou. Ela tinha toda uma coreografia aqui. Foi pro outro lado. E eu de olho fechado lá, torcendo para valer o plano, né? Porque só tinha essa barba, não tinha segundo take. Questão da transformação, né? Daqui, até na borboleta aqui na roupa, né? E assim vai. A maioria das músicas são muito assim de ambiente sonoro, né? Paisagem sonora. São notas que o software vai transmutando e vai fazendo variações, vai surpreendendo ou não, né? E é isso. Esse foi um dos lugares mais legais que eu pude ir com a minha arte, né? Outra experiência bacana foi na Dinamarca, né? Onde eles, durante a oficina, a gente criou um software novo para pintura com luz, que é uma técnica que Picasso utilizou muito, que você fazer um desenho com uma lâmpada e o desenho aparecer pronto. Eu consegui lá em uma semana, além de dar oficina, eu trouxe isso para dentro do software do Quase Cinema, proporcionou anos também de experimentação, né? Muito com o Thiago Botelho, com o parceiro muralista, né? Ele conseguiu explorar bem essa função. Então isso é uma coisa que eu sou muito grato, né? Nesses intercâmbios, né? Aqui no Brasil, quando eu faço as oficinas, né? Em 2016 eu fiz um ciclo grande de oficinas de criação musical com código, né? Que eu chamei de Code Music, e teve como foco a interação com as pessoas, com músicos, né? Além de mim, que sou esse músico experimental, a gente tinha o Sérgio Azevedo tocando baixo, o Luiz Olivieri como orquestrador, o Gerson Deveras como músico e poeta, o Vavá como baixista, o Rodrigo Barata como baterista, né? E o Ramiro Galas como compositor de música eletrônica e DJ. Então a gente foi, durante o primeiro semestre de 2016, só explorando como é que a programação podia interagir com o baixista real ali, sugerindo notas, tocando. Foi fantástico. Todas elas com as suas peculiaridades, todas elas completamente diferentes. Imagina assim, uma oficina onde o Gerson Deveras está improvisando uma música em cima de uma batida do computador. Foi uma experiências únicas, né? Todos esses 6 encontros, né?
a Legal. troca, né? Tanto essa lá da Dinamarca quanto essas aqui no Brasil são trocas que engrandecem muito o trabalho, né? Uhum. Eu queria falar um pouco, então, justamente sobre essa a questão educativa, né? Insistir um pouco mais nisso e tal. E você tem um site, né? Queria que você falasse um pouco sobre o seu site, né? Aham. alexandrerangel.art.br, né? Um site bem Isso, legal, isso. design super Ah, moderno. valeu. E queria que você falasse um pouco sobre o seu site, sobre os cursos que você oferece também. Bom, agora a gente está no momento de pandemia, né? Tudo, ou pelo menos boa parte das coisas estão online, né? De cursos, pelo menos. Queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso, os conteúdos, né? O que as pessoas que acessam lá o alexandrerangel.art.br podem conhecer e ter acesso. Legal, Marcelo. Você foi no ponto, né, cara? Isso aqui era a maravilha que a gente tinha quando não tinha pandemia, né? Putz, aí reunia as pessoas, você coloca a mão no mouse, né? Você, você realmente tem uma troca diferente, né? Que a gente está aprendendo, acho que ainda ter no online, né? O Ramiro Galas aí. Então, aí igual aqui em casa, já adoro um gelo seco, né? Aí as oficinas sempre com bastante luz e gelo seco, são coisas que não acontecem mais, né? Agora, justamente, que eu estou agora fazendo a transição, que eu até comecei um pouco antes da época da pandemia, ó, Joênio, aqui, foi a parte de ensino, de criatividade com essas ferramentas tecnológicas de programação, com uma pegada diferente, com uma pegada assim para uma pessoa que não conhece, como é que ela pode fazer essa técnica cair nesse fluxo, nesse flow que a gente fala em inglês, né, de criação artística, sabendo muito pouco de programação, né? Então eu estou começando a liberar esses cursos online. Esse aqui é até o endereço de um deles, né, o alexandrerangel.art.br/hidra, que eu ensino essa linguagem de programação da Olivia Jack, que é extremamente simples, né? E um outro curso que eu estou preparando é esse do Sonic P, que a gente já teve as versões online. E o Sonic P, ele é uma mudança de paradigma muito grande, porque é um software de computador em inglês que foi feito para crianças a partir de 6 anos de idade. Que é uma diferença cultural muito grande. Estados Unidos e Inglaterra já são obrigados a ensinar programação para crianças dessa idade. Então eles têm que correr atrás de formas de deixar isso mais lúdico, mais dinâmico, né? Daí nasceu esse software chamado Sonic P, que é do Sam Aaron, da Universidade de Cambridge. Cara, esse é um software maravilhoso, tem tão poucos comandos que eu tenho aprendido ele, sei lá, em 2015. Uma coisa que eu ainda lembro, não preciso estar consultando o manual, que é uma coisa normal de você esquecer. E é muito simples de explicar para as pessoas. Normalmente, em linguagem de programação, você precisa escrever 10 linhas de código e o seu resultado visual vai aparecer assim, Hello World. Oi, mundo, bom dia. E você, ai, caramba, desanima. Agora, você tem uma ferramenta como essa aqui do Hydra, que com essas 10 linhas você consegue fazer um resultado visual assim, com animação, que você pode trabalhar para VJ, para videoarte, é muito gratificante. É a mesma coisa do Sonic P. Você, com uma linha de código, você faz uma nota musical. Pô, quero tocar 3 linhas de código, faz 3 linhas. E daí você vai ensinando conceitos de programação e realmente capacita, né? Habilita as pessoas a inventar e criar com arte e tecnologia, e na maioria das vezes sem ter que investir, né? Que são software, assim, além do tempo, eventualmente cursos, né? Não é porque é software livre que não tem uma economia criativa em torno dela, né? Mas você não precisa pagar centenas de dólares por software e já consegue criar, né? A maioria dos softwares que eu estou até estudando hoje em dia, eles se utilizam muito da web, sabe? É o caso do Hydra, que é esse software visual aqui. Você pode colocar ele no seu computador, mas você não precisa. Se você só entrar no site dele, ou no meu site, tem uma cópia dele lá, e você já programa. Sabe? Era até uma das Hydra. divulgações que eu queria fazer para esse curso, só que não pude por causa da pandemia, é chegar no Cybercafé com os computadores mais velhacos, filmá-la. Eu chego lá na frente do computador, faço tec, 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 daqui a pouco o computador está fazendo um monte de coisa, os outros computadores do Cybercafé também, vai mostrar que é uma coisa que você não precisa instalar software, não precisa de computadores muito potentes, né? Então essa democratização é muito legal hoje em dia que a gente está vendo, sabe, esses softwares para web. Né?
Tem uns dele que rodam até em Uhum. celular, né? Eu tenho gostado de fazer muita coisa em celular também. É mesmo? Sim. Por exemplo, algum software desse para celular que você tem Tem, trabalhado? tem um software, cara, que é de um russo chamado Alexander Zolotov, que é chamado Sunvox. Voz do Sol, Sunvox. Sunvox, Sunvox. Ele roda em tudo, só falta rodar na máquina de lavar. Android, iOS, computador Mac, Linux, roda até em celular Nokia, sabe? E ele é muito diferentão, você liga umas caixinhas para fazer som. Você pode fazer um som muito com cara assim de anos 80, ou fazer um som bastante experimental, você pode ligar microfone, ele também colocar filtros, efeitos. É um software que assim, sempre que eu tô entediado, eu vou lá no celular e dou uma brincadinha nele, porque o cara tirou leite de pedra mesmo, assim, um exemplo bem clássico de coisa diferentona que dá para você fazer no celular. O próprio Hydra também, ele não roda muito bem no meu celular, não, mas em alguns celulares e tablets ele roda. E eu tenho desenvolvido algumas experiências, mas essas não saíram do forno ainda, de ambientes tridimensionais, experimentos com a webcam, uns que a gente até já tem visto em Instagram, filtros, mas estou querendo fugir um pouco dessa formatação que a rede social tem, da homogeneização dos efeitos que a rede social tem colocado, sabe? Ter feito uns experimentos com uma linguagem mais pura, que é o JavaScript, que roda em tudo quanto é lugar, mas você não precisa estar dentro do Facebook, nem Instagram. Em breve, no meu site. Ia te perguntar também sobre os projetos, né? Não precisa dar muitos detalhes, mas você, pela sua natureza inquieta, imagino que alguém que está sempre trabalhando e pensando em novas Sim, performances e soluções. eu estou trabalhando com um grupo de pesquisa do CNPq que a gente está fazendo um modelo virtual que é para combater a violência entre mulheres e meninas, que acaba sendo um projeto muito artístico, sabe? Então eu estou estudando um pouco a questão dos personagens em mundo 3D, que aí então o estudo, a parte profissional e a parte criativa, os três Alexandres vão ali correndo, um olhando o que o outro conseguiu descobrir, né? Então eu tenho descoberto umas coisas muito legais de vídeo dentro do celular, de 3D dentro do celular, de compartilhamentos, salas de troca, né? Então que é o momento agora, né? Tá todo mundo pensando em formatos, em Zooms, em Meets, né? A gente olhar isso com um olhar menos do design e mais da arte, eu tô achando bem interessante tá pesquisando isso. Informalmente ainda, né? Mas... E além da produção de material educacional, né? Entre o tempo entre uma tarefa doméstica e outra, também essa questão, né? Materiais educacionais que você produz para o seu site Alguns, ou para outros. são pedacinhos que eu coloco no Instagram, no Facebook, menos, eu tenho utilizado menos hoje em dia, mas que se agrupam num todo maior, que são esses cursos que eu vendo, né, que são online também, de 4, 6 horas de duração, que são mais aprofundados sobre as ferramentas, né? Agora, o único que está lá atualizado e disponível é esse do Hydra, né, que são 5 horas de videoaulas de criatividade só utilizando o Hydra, né? E o próximo que eu estou produzindo é dessa linguagem que conversa com o Hydra, mas fazendo o som, que é o Sonic P. Né? Que já é uma coisa que eu estou estudando há muito tempo, seria, além da parte financeira que me interessa fazer, ia ser egoísmo deixar só para mim. Tudo isso que eu já descobri quebrando a cabeça com esses softwares musicais, né? Porque não é pouco, não. O primeiro software que eu utilizava para fazer música é também um software em inglês. Ele se escreve IXI. Lá eles até chamam de IXI. Mas ele dava tanto pau que eu chamava ele de Ixi. Que, nossa, você subiu no palco assim com medo, tremendo. Nossa, se eu apertar algum botão aqui errado, eu explodir a caixa de som, ou vai reiniciar o computador. Tá? Esse medo é muito presente, assim. É tenso. Tô suando aqui só de lembrar. Mas a gente vai aprendendo a se blindar contra esses problemas, né? Passar isso para frente é muito legal. Legal, né? Comparando assim, 30 anos atrás, né? Quando você começou, né, a se interessar por essa área e hoje, o que você vê mais de perspectiva? Para quem, por exemplo, está
uma pessoa que hoje está começando, o que você vê de perspectivas, o que você aconselharia, falaria para essa pessoa, né, que quer trabalhar nesse terreno, né, de misturar arte com tecnologia, de, enfim, buscar inovação, criatividade, né? A constatação seria que hoje em dia, cara, o que barra a pessoa, ah, assim, ele tem uma linha de entrada muito baixa, sabe? Assim, a gente não vamos negar que a gente vive no Brasil, que não é todo mundo que pode ter computador, que não é todo mundo que pode ter internet. Mas há 30 anos atrás era muito mais difícil ter acesso, tanto ao computador quanto ao material didático. Não tinha, às vezes tinha só um livro e você tinha que pegar fisicamente em outro continente. Então, às vezes demorava 5, 10 anos para ter acesso a uma informação. Hoje, cara, é preguicinha, né? A pessoa que, eu queria tanto trabalhar com isso, mas, cara, YouTube, cursos, professores, universidade, assim, novamente isso, né? Toda cidade no Brasil que tem universidade boa, muito menos o computador. Mas tendo essa facilidade do acesso ao computador, passando essa linha, essa divisão, tá muito na mão tudo hoje, né? Muito na mão. E o conselho seria, se aprofunde, né? Começa a estudar uma coisa e vai fundo nisso, né? Eu gosto do exemplo do professor Eufrásio, né, lá do UNB também. Cara, ele pegou um negócio dos fractais e ele brilhou nisso porque é o que ele estuda também há décadas, sabe? A música dele é baseada nisso, a parte visual, o pseudônimo dele, que é o Eufractus. Então, eu também procuro ter essa coisa. Se for pegar uma apresentação nos trabalhos meus, eu consigo puxar um fio condutor nessa questão da interação, da expressividade, da espontaneidade, de trazer o aleatório, do diálogo com a máquina. Então, eleger alguns desses campos e se aprofundar, né? Seria o conselho, né? Porque aí não tem como não dar certo. E procurem também, entrem lá, né, no seu site, que ali acho que é uma boa porta de entrada, né? Enfim, Isso, um Instagram excelente também. professor para Instagram, passar eu muita troco uma informação. ideia, a gente conversa no Instagram, mostra coisas, é uma plataforma legal. Estou sempre por aqui, as portas estão abertas. Legal. Eu queria justamente só insistir mais algumas questões, né? Enfim, a questão. Você falou ao longo da sua live, você falou de tudo isso, né? Você não só falou, como você também mostrou as suas performances, alguns dos seus trabalhos. E é justamente, você citou o Duchamp, né? Enfim, a questão do urinó. E é justamente isso, né? Para alguns, isso é um tema recorrente, né? Na música, na literatura, né? O Luiz Reis já esteve por aqui, falou disso, nas artes visuais, né? Nem é mais artes plásticas, artes visuais, né? Enfim, artes multimídia, enfim. Mas para muita gente, para alguns conservadores, a arte morre num determinado momento, né? Então, assim, se dependesse de algumas dessas pessoas, a gente teria parado, sei lá, não é nem no impressionismo, talvez no renascimento, né? Porque o expressionismo, essas coisas já chocavam, né, o que existia antes, né? Então, assim, a arte ela está sempre dando um passo além. O Duchamp fez isso aí, se eu não me engano, na década de 20, né? Já são quase 100 anos, né? Uhum. E foi recusado, né? Os jurados se recusaram a avaliar aquilo. E você falou, não é arte, porque tem também uma atitude, né? Enfim. Mas o seu trabalho demonstra que a arte não tem fronteiras, né? Que ela está sempre se expandindo, indo além, e que a tecnologia é muito boa, mas que o principal, o fundamental, eu acho que é a criatividade. Porque também se você não é criativo, não é inovador, não tem muito trabalho, muito esforço, como é o seu caso, eu acho que também você pode dar, é como você pegar uma guitarra, né? E dar para alguém que não sabe tocar nada, ele não vai virar, sei lá, o Jimi Hendrix, né? Mas eu queria um pouco isso, né? Só para falar um pouco mais disso, que ainda existem essas resistências, esses preconceitos. Por exemplo, John Cage, para muita gente não é música, nem é mais música, né? Enfim, sei lá, algumas coisas de literatura, sei lá, poesia concreta, para algumas pessoas não é literatura, não é poesia, entendeu? Então, assim, às vezes essas barreiras, né? Eu até entendo, as pessoas têm o direito também de gostar ou não, mas eu acho legal justamente que você falasse um pouco disso, essa capacidade da arte se expandir sempre, né? E não ter Eu acho mais do que nunca fronteiras.
Eu acho interessante essa capacidade da arte, às vezes não de propósito, que até não é exatamente o sentido da palavra que eu vou usar, mas a possibilidade de causar espanto, causar estranhamento. Então, você vê para um músico clássico, se for mostrar um funk batidão, o cara vai achar 1000 adjetivos que desqualifiquem. Para uma pintura clássica, uma programação dessa que eu faço aqui, são universos tão diferentes que eu acho que não é significativo a gente nem considerar opiniões assim de que não é arte, né? É questão de gosto, né? Você pode gostar disso ou não, né? E até na arte digital, você vai ter essas figuras importantíssimas, né? Como teve o Duchamp, como teve o Cage, que ainda conseguem sacudir até essa questão da novidade, do digital. Esses exemplos são fantásticos, me marcam tanto. Tem um artista holandês chamado Rafael Rosendaal. E ele é famoso por fazer e vender websites. Mas ele já teve várias manchetes dele vender. Ele faz um site que é uma página só, esse é clássico dele. Você passa o mouse, tem uma gelatina, a gelatina mexe quando você passa o mouse. Tá? Aí ele te vende um certificado falando, esse site é seu, autenticado, e vende em torno de $50 mil. 10 anos atrás ele estava vendendo um site desses. Aí é para chocar ou não é? Ou não? Ou ele nem... Acho que sim, acho que ele fez assim para questionar essa cadeia mesmo. Né? Para uma Mona Lisa você paga $1 bilhão, por que você não vai pagar 50 mil pelo meu site? Qual o argumento que você vai ter com essa pessoa de que não, isso não é arte? Por quê? Porque é uma gelatina. Se fossem 1000 gelatinas, se fosse uma gelatina pintada a óleo, qual que é a linha que vai dizer, opa, agora é arte, né? Então, é fascinante como até hoje as pessoas conseguem, algumas pessoas criativas conseguem dar essa sacudida, né? Então, acho que são ótimos exemplos dessa questão que você falou, né? Assim, vai ter sempre espaço para chocar ainda mais, eu acho. E sendo intencional ou não, né? Mas o importante é a liberdade também, no final das contas, né? Que a arte seja livre, né? Não tem amarras. Você acaba passando isso para outros campos da existência também, né? Você vai fazer aquelas perguntas mais básicas. Essa arte dele está ofendendo alguém? Está roubando de alguém? Está fazendo, né? Não, check. Então deixa o cara fazer o negócio dele, fazer a gelatina dele, né? E você pode colocar isso em várias coisas da vida, né? Religião, sexualidade, né? Com certeza. Quem é a gente para dizer que o do outro é mais isso ou mais aquilo, né? Acho que a arte não deveria ser diferente, né? Legal. Alexandre, infelizmente estamos chegando ao fim. Já são quase 58 minutos, né, de live maravilhosa que você fez. Bom demais, adorei. Super performática e inovadora e mostrando o seu trabalho, né? Não só falando sobre ele, mas mostrando para a gente também, quem não conhece, né? Alguns já conhecem e tal, mas também ter a possibilidade de saber mais sobre ele. Muito interessante. Parabéns aí, você é um cara com muito talento, enfim, inovando e que eu acho legal essa sua inquietação de, enfim, nunca parar e nem ter limites e continuar. Isso aí, eu agradeço muito, Marcelo, o convite. Você também foi muita inspiração para mim. Você é um cara que desde cedo eu sempre vi como um cara que valoriza a cultura, sempre lá. Naquela época, a gente com 15 anos, você era o cara mais velho, eu falei assim, olha ele lá lendo um livro, olha esse cara aí, é cool. Rapaz, obrigado. Um cara que sempre teve muita referência, foi muito generoso sempre com referências, ensina a gente bastante. Uma honra ouvir isso aí. Valeu, grande demais. Artista como você, cara, você que considero uma referência e um grande artista também. Obrigado. Queria te agradecer por você estar aqui hoje, ter trazido as suas performances, sua arte. E essa live vai ficar salva. Queria agradecer a todos que participaram, né? Todo mundo que esteve aí. Valeu, mas gente. Essa live ela não vai morrer.
ela não vai morrer aqui, ela vai ficar salva no IGTV, depois no YouTube e tal, e as pessoas, quem não viu pode ver, quem pegou só uma parte pode ver tudo, quem quiser rever pode rever, indicar. Valeu demais, cara. Espero que a gente possa... Obrigado, Alexandre. Espero que a gente se encontre mais e volte a falar. Virtual ou fisicamente, de continuar nossas trocas. Em breve. Valeu. Legal, parabéns aí pelo seu trabalho, mais uma vez, sucesso, Valeu. Muito sucesso para você. Tudo de bom, cara. Um abraço. Valeu. Valeu, gente, boa noite. Tchau.